XVIII, início do século XIX. Cidades históricas de Minas Gerais: Ouro Preto, Mariana, Sabará. Às 6 horas da manhã, o sino das igrejas repicavam e acordavam aqueles que ainda não estavam em pé. Esses mineiros, assim que abriam os olhos, já faziam o sinal da cruz. Os mais devotos ajoelhavam-se e rezavam o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo, a Salve Rainha. Suas casas eram repletas de símbolos sagrados, gravuras de santos, conchas de água benta, crucifixos, lamparinas, velas. Em algum canto da casa podia haver um oratório em devoção a algum santo, e uma vela lhe queimava se um pedido havia sido encomendado. Traziam-lhe flores, coroas, proseava-se com o santo, mas esses santos podiam sofrer chantagens e judiações se as súplicas não eram atendidas. As suas casas eram pouco mobiliadas. As roupas eram guardadas em baús de madeira. Chapéus, chicotes e peneiras ficavam penduradas em cabides de madeira, em chifres ou em pregos. As casas tinham mesas, mas nem sempre cadeiras. Então, esteiras, redes ou mesmo o chão eram os assentos. As casas não tinham banheiro, então o urinol era indispensável, principalmente nas necessidades noturnas. Não havia rede de esgotos, então esperava-se que o lixo, os excrementos fossem jogados bem longe, mas por comodidade era na sarjeta que se jogava água suja da cozinha, dos urinóis, e com isso se misturava as fezes dos animais que transitavam pela rua e doenças se alastravam. Durante o dia, as ruas eram bastante movimentadas. Enxurradas de escravos passavam em direção às lavras. Tropeiros que traziam mercadorias da Bahia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, levavam as suas montarias para beber água nos chafarizes. Nesses chafarizes também, negras iam buscar água de beber, para lavar a louça e para a toalete de seus senhores. Negras também saíam com tabuleiros a vender cocadas, quitutes e bebidas. Mascates vendiam fitas e aviamentos. Senhoras eram carregadas em cadeiras de arruar para ir à igreja ou ao comércio. As casas de comércio não se diferenciavam muito. Uma loja de tecidos vendia panos, linhas, rendas, mas também fumo, bebidas e até cachaça. Nas vendas encontrava-se milho, mais chapéus, lenços e cachaça. As tavernas eram bastante agitadas. Parava-se para um dedo de prosa e, como não havia cadeiras, a clientela debruçava-se no balcão e bebia cachaça. As irmandades religiosas faziam presença nas ruas, em algumas solenidades, nas procissões. Elas visitavam enfermos também e levavam cruzes e imagens visitadoras. Mas, quando seus cofres estavam vazios, elas saíam nas ruas com oratórios de esmolar e, para chamar a atenção, elas levavam negros a esmolar com danças e folguedos típicos. Ao cair da tarde, muitos voltavam para casa para o jantar. Nas residências mais refinadas, à noite, algumas vezes havia carteado e jogos de tabuleiro. Podia acontecer também saraus, com poemas e modinhas. Ao som de sapos, muitos faziam a última refeição. Comiam canjica com açúcar, bolo ou pão de milho. Era hora de dormir. Os mais abastados dormiam em lençóis de linho. Os pobres estendiam suas esteiras entre fogões e panelas. Os escravos dormiam no sótão ou nos porões.
E todos se despediam do dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olá, tudo bem? Meu nome é Elza, sou contadora de história e continuo no projeto Encontra Conto, Encontrão da Contação. E a história que vou contar hoje é uma história muito gostosa de ser contada e muito gostosa de ser ouvida também. E chama-se Falta um Parafuso na Cabeça do Robô, de Marcos Cardelicchio. E vamos à história. Vamos deixar aqui. Este é Metalino. Metalino era um robozinho muito esperto, que trabalhava na casa de Beto e de Dorinha. Lá ele limpava as paredes, ele guardava os brinquedos, guardava os tênis das crianças que ficavam todos jogados. E isso tudo ele fazia muito rápido, porque o que mais Metalino gostava era quando as crianças chegavam da escola e eles começavam a brincar. Nessa tarde não foi diferente. Quando eles chegaram, foi uma festa só. Metalino recebeu eles alegre. Assim que entraram, já começaram a rodopiar, a dançar pela casa. Metalino corria atrás deles, eles corriam atrás de Metalino. E assim eles iam. Até que, de repente, não sabe como, Metalino começou a gritar: fora de controle, fora de controle, fora de controle. Nossa, eles não sabiam o que fazer, procuravam de todas as maneiras ajudar Metalino e não conseguia. Procuravam um controle para desligar, não conseguia. Então não teve outra alternativa, a não ser desligar ele completamente. E foi o que eles fizeram, desligaram o Metalino. Mas eles não se conformavam, porque eles precisavam colocar Metalino de novo a andar, a falar com eles, mas principalmente a brincar com eles. Então começaram a examinar, olhavam tudo, não conseguiam achar nada. Resolveram ligá-lo novamente. Ligaram. E Metalino começou: Metalino sob controle, Metalino sob controle. Ai, foi uma alegria só, porque Metalino estava novamente bem. Isto é, eles pensaram que sim. Até chegar a vizinha, Dona Cotinha, e Metalino ia receber ela. Metalino abriu a porta e foi logo dizendo: seja bem-vinda, Dona Cotinha. Agora vamos saber de todas as notícias do bairro, pois chegou Dona Cotinha. Entre, Dona Cotinha. Nossa, Dona Cotinha ficou furiosa. Disse para os meninos: esse robô insolente, que só sabe falar mal de mim, vocês não sabem programá-lo para ser educado? Os meninos: não, Dona Cotinha, é que hoje aconteceu alguma coisa com ele, por isso que ele está assim. Mas nós vamos resolver o problema. Dona Cotinha foi embora muito furiosa e disse para eles: amanhã estarei de volta. O robô nem se mexia. E ela foi embora. Os meninos tentaram arrumar o robô, mexiam daqui, mexiam de lá. E eis que, de repente, Dorinha, olhando pelo chão, andando pela casa, encontra um parafuso. E aí eles pensam: foi o parafuso que saiu do Metalino, por isso que ele estava sem controle, por isso que ele está falando desse jeito. Então, colocaram o parafuso nele e tentaram ligar novamente. Quando ligaram, Metalino logo disse: sim, tudo bem, tudo continua sob controle. Metalino, olha, você tem que ver o que você fala, porque hoje você foi muito sem educação com a Dona Cotinha. Metalino disse: eu só falei a verdade, só falei o que ouço vocês falarem. Eles olharam um para o outro e disseram: ok, Metalino, mas às vezes nós devemos falar algumas coisas e outras não. Metalino então disse: devo mentir? Eles: não, Metalino, basta que você seja mais maleável, use palavras diferentes. Metalino então disse: tá bom,
No dia seguinte, Dona Cotinha chegou lá, Metalino rapidamente foi abrir a porta. Pois não, Dona Cotinha, muitas saudades da senhora, pode entrar, seja bem-vinda. Chegou a fofoqueira do bairro, a fofoqueira está chegando, venham todos ouvir. Nossa, Dona Cotinha, de novo, furiosa, falou, vocês parem, desliguem esse robô agora, agora. Os meninos rapidamente vieram, desligaram o Metalino e pediram novamente desculpa para Dona Cotinha, que foi embora e disse que só perdoava mais essa vez, que no dia seguinte ela ia voltar, e descobriram o que estava acontecendo. Os meninos então ficaram pensando, nossa, teremos que desligá-lo definitivamente, aí ele vai para o ferro velho, o que vamos fazer? Nossa, Metalino chorava, lágrimas de óleo, porque ele não queria ir para ser reformado, ele queria continuar assim mesmo. E lá ficaram os meninos, tentando arrumar Metalino. E mexe daqui, e mexe de lá, e mexe novamente com o parafuso. E parece que dessa vez Metalino ficou bom. Mas Dona Cotinha, que não tinha se dado por vencida, voltou. E voltou e novamente bateu a porta. Metalino gentilmente foi atendê-lo. Pois não, Dona Cotinha, seja bem-vinda. Mas Dona Cotinha não estava sozinha. Ela trouxe um inspetor de qualidade para ver Metalino. Pois ela disse para ele que Metalino estava falando coisas horrorosas. O inspetor então chegou e disse para os meninos, olha, eu vou fazer algumas pesquisas no Metalino. Se for necessário, levarei ele para o ferro velho. As crianças tremeram, mas elas notaram que Metalino estava bem. Então, o inspetor começou. Metalino, quem cuida de você? Metalino então disse, Dorinha e o irmão dela. Metalino, o que você faz nessa casa? Limpa as paredes, guarda os tênis, guarda os brinquedos. Dona Cotinha, disse o inspetor, Metalino está me parecendo muito bem. Ele é bem educado. Eu não sei onde a senhora viu tudo isso. A Dona Cotinha não se conformou. Ah, então faça umas perguntas para ele. Pergunte de matemática, quero ver se ele sabe responder. Então o inspetor, logo, já perguntou para ele. Metalino, quanto é 2 vezes 2? Metalino, ah, esta é fácil, é 4. E 5 vezes 5? Metalino, 25 horas. E 3 mais 3, 6? O inspetor olhou para a Dona Cotinha e disse, Dona Cotinha, Metalino está ótimo, não poderei fazer nada. Então, Dona Cotinha se despediu, muito brava, e foi embora com o inspetor. Ah, que alegria para Metalino, e para Dorinha, e para Beto. Eles viram que Metalino estava bom, mas também chegaram a uma conclusão, que eles gostavam mais do Metalino quando estava sem o parafuso. Pois com o parafuso, ele ficava muito sério, mas sem o parafuso, Metalino era outro, brincava e corria alegremente. E essa é a história do robozinho Metalino. Quem gostou, conte para os outros. Tchau e obrigada.